A Federação Portuguesa de Ténis celebrou 94 anos, numa cerimónia onde recebeu do IPDJ a gestão do Centro de Ténis do Jamor e onde Alfredo Vaz Pinto, figura histórica da modalidade falecido em 2017, foi também homenageado. Duas placas foram descerradas, uma pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e pelo Presidente Federativo Vasco Costa, a marcar a nova gestão do complexo, e outra pelo Secretário de Estado e Mafalda Vaz Pinto, a deixar escrita a homenagem ao 7 vezes campeão nacional absoluto nos anos 60 e 70. A Federação Portuguesa de Ténis prepara-se assim para voltar a um espaço que já foi seu, o Centro de Ténis do Jamor, assumindo a sua requalificação com vista a figurar entre os melhores centros de ténis da Europa. Uma ambição antiga, como confessa Vasco Costa. Não só desta direção, como de várias direções anteriores, era sempre uma grande vontade e voltarmos ao estádio. Eu penso que saberão que no passado já cá tivemos, não é? A Federação tinha aqui inclusivamente os seus escritórios, enfim, mas nesta fase realmente o recuperar este lindo Estádio Nacional é uma coisa, o Centro de Ténis obviamente é uma coisa realmente um motivo de grande orgulho. É um projeto que vai aumentar a dimensão da Federação Portuguesa de Ténis. Obviamente que sim, nós queremos fazer disto de um complexo de excelência, dos melhores da Europa. Obviamente que sabemos que não será o melhor, mas queremos pô-lo ao nível, no patamar dos melhores da Europa, com cortes indoor e outdoor em terra batida e também em resina acrílica. Hoje o piso que é mais utilizado no circuito internacional e, portanto, é para isso que vamos trabalhar, para dar as condições aos nossos atletas, não só para treinarem, como em termos competitivos também. E neste dia de aniversário também a homenagem a essa figura também mítica do nosso ténis, Alfredo Vaz Pinto, a que recordar? Sim, obviamente que sim. O Alfredo Vaz Pinto foi um grande jogador, um grande campeão, como foi dito aqui nesta homenagem, dentro e fora dos campos, e portanto, além disso, foi também um grande formador, um grande treinador, e portanto é uma pessoa realmente que contribuiu muito para o desenvolvimento do ténis em Portugal, e portanto acho que é uma justa homenagem, teve muito da sua vida aqui neste complexo, e portanto acho que é uma justa homenagem. E oportunidade para escutarmos também o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Inicia-se aqui mais uma etapa de um modelo de gestão que o Estado gostaria de continuar a implementar noutros espaços desportivos. Na verdade, um modelo já experimentado e já experimentado aqui no Jamor também. Temos isso a funcionar, como é sabido, com a Federação Portuguesa do Golfe. No fundo após um investimento inicial do Estado, após uma intervenção da administração pública e, portanto, num espaço público que é este Centro Desportivo Nacional do Jamor, estabelecerem-se parcerias e é de facto, enfim, do meu ponto de vista, uma feliz notícia para, mais do que para a Federação Portuguesa de Ténis, para o ténis em Portugal e para todos quantos gostam desta modalidade, pela razão simples de que a Federação Portuguesa de Ténis está neste momento em melhores condições e com melhor capacidade também para fazer uma intervenção, digamos, neste centro de ténis do Jamor, para que no futuro ele possa servir ainda melhor todos quantos se ligam a esta modalidade. É um estímulo, um exemplo para que outras federações possam ter também esta iniciativa, ter receitas próprias? Desde a primeira vez que reuni com a Federação Portuguesa de Ténis, no início do meu mandato, que esta questão foi colocada. De resto, era uma aspiração já antiga da Federação Portuguesa de Ténis, para a qual também, a determinada altura da sua vida, não havia a disponibilidade financeira, portanto, não havia a capacidade da Federação fazer este investimento. Felizmente hoje há, felizmente outras federações desportivas estão em condições de fazer esses investimentos, também muito por conta, digamos, de um quadro e do modelo financiador que, nomeadamente no que diz respeito às apostas desportivas, o Estado encontrou de beneficiar diretamente as federações e, portanto, isso permite que este acordo tenha sido alcançado, permite que no futuro haja um investimento muito considerável aqui,
com melhores e com a criação de melhores condições, seja ao nível de pisos rápidos, seja mesmo na requalificação de alguns dos já existentes de terra batida. Enfim, podemos ter terra batida também cobertos, porque hoje não existe essa oferta aqui no Centro de Ténis do Jamor e, portanto, este é um casamento feliz, é um casamento que nós queremos naturalmente também repetir com outras federações, possam elas estar em condições de prestar, no fundo, um melhor serviço público, com a orientação, evidentemente, do Instituto Português de Desporto e da Juventude, com a monitorização do IPDJ, mas, como se costuma dizer, no dia-a-dia, com as mãos na massa, está efetivamente a Federação Portuguesa de Ténis, que é evidentemente uma entidade de caráter público também, tem no fundo uma utilidade pública e uma utilidade pública desportiva reconhecida, porque persegue fins e interesses públicos também. No decorrer do 94º aniversário da Federação Portuguesa de Ténis, como já referimos, também homenagem a Alfredo Vaz Pinto, figura mítica do ténis nacional, rival de João Lagos nos anos 60. Foi campeão absoluto em 63, 64, 68, 69, 70, 71 e 72. No ano de 1973, justamente aqui no Jamor, foi finalista vencido, jogando com um jovem da Foz que despontava, de nome José Vilela, mais tarde também capitão da Seleção Nacional. O jornalista Norberto Santos recorda aqui o atleta, mas também o seu amigo Alfredo Vaz Pinto. É aquilo que eu costumo dizer, um campeão de corpo inteiro, dentro e fora do campo. Dentro do campo era um indivíduo dotado de uma extrema energia, ele gostava de cultivar o físico dele, era dos mais avançados para a época, nessa altura, em que praticamente era ignorado a componente física. Ele fazia mesmo questão de fazer a sua preparação física e de seguir um regime alimentar muito especial, estava muito adiantado para a época, e fora do campo era um indivíduo extremamente afável, bem disposto, gostava muito de ensinar ténis, e a gente notava logo ali, quando acabasse os jogadores, estava ali o treinador. Aliás, ele fez isso em simultâneo e as coisas correram muito bem e marcou uma geração de treinadores. E pessoalmente imagino que o tenhas visto muitas vezes a jogar. Sim, como eu disse, muito empenho. Por exemplo, no primeiro golpe, que é o golpe quando se iniciou o jogo, o serviço, ele fazia galo e fazia questão de servir bem e servir com força. De maneira que isso, o serviço dominava dele. Depois eram indivíduos extremamente felinos a atacar, mas jogava aos pontos com muita intencionalidade. E aqueles duelos com João Lagos, no fundo o grande rival dele nos anos 60? Eu recordo que nessa altura os jogos eram melhor de 5 sets, e eu por acaso estive em casa a estudar ali uns parciais, e ali um parcial, por exemplo, 10-8, portanto quase 2 sets em 1. Era difícil. O Alfredo depois foi para a tropa, em 67, e em 68 vem a Portugal e consegue uma licença de 5 dias e recupera o título nacional. Foi o título que lhe deu maior alegria no London Tennis Clube da Foz, frente precisamente ao João Lagos. Eu sei que ele me disse isso, confessou-me isso, na tropa, em Angola, no quartel, num improvisado campo de Alcatrão. Montava um campo de ténis improvisado, pintava aquilo e fartou-se fazer serviços, porque era só com o serviço dele que ele acha que conseguia ganhar ao João Lagos, e conseguiu. É justo dizer que ele é o precursor do ténis nacional? De certa maneira, sim. Não nos podemos esquecer de outros elementos ligados ao ténis, como o professor Vasco Alvão, nos anos 20, que foi estudar para a Inglaterra, o próprio José Roquete, que beberam de uma outra cultura, de uma outra geração. Não nos podemos esquecer disso. Mas efetivamente nos tempos, digamos assim, mais modernos, porque depois, desde que abandonou a carreira, praticamente foi a partir disso que toda a gente passou a ser professor de ténis. Até isso não acontecia. Há essa grande viragem. Ele foi o iniciador da Escola de Ténis do Estado Nacional aqui em 1966 e a partir daí o dinamismo foi crescente. E também o testemunho de quem jogou com Alfredo Vaz Pinto. O Alfredo, na altura, era juntamente com o Lagos, havia uma rivalidade muito grande, saudável, desportiva entre ambos, e eu apareci, um jovem que veio da Foz, um desconhecido, com uma garra incrível, com uma vontade de ganhar, e do outro lado também. E eu até me recordo que uma das coisas que eu não gostava do Alfredo no corte é que ele fazia cara de mau quando jogava. E aquilo a perturbar, mas depois fora do corte era fantástico, mas ele tinha aquela cara de mau e pronto,
Foi fantástico, foi fantástico. Recordo com muita saudade, obviamente, porque foi uma pessoa que deixou muito aqui ao ténis português, deixou muito aos mais jovens, que foi o meu caso, foi meu colega de equipa, foi meu colega de seleção nacional, chegou a ser meu capitão de Taça Davis, colega de Taça Davis, portanto, tudo melhor que eu tenho umas saudades grandes dele e recordo com muita saudade. O Alfredo Vaz Pinto era um jogador fantástico e com uma resistência extraordinária e uma pessoa com um coração também extraordinário. O que é que jogava para ganhar? O perder para ele não existia. E, portanto, era um jogador fora de série, um lutador. Jogaram uma final absoluta em conjunto no ano de torneios contra ele. Mas uma final absoluta, 1969, no Clube de Ténis do Estoril, em casa para os dois. O que é que se recorda dessa final? Essa final, olha, eu recordo-me que eu podia ter ganho aquele torneio. Portanto, ganhei a primeira, perdi a segunda e ganhei a terceira. E depois houve um intervalo. E nesse intervalo tínhamos um quarto de hora, 20 minutos. Fui tomar um duche e meti 2 semóis no bucho e a partir daí fui para o campo já completamente a sentir os semóis lá no estômago a saltitar e, portanto, lá se foi a final. Mas houve muita luta e ele, em relação a nós, tinha um handicap muito grande porque ia jogar os torneios todos fora e já na Alemanha e, portanto, se perdia ficava a treinar com os outros jogadores todos e, portanto, tinha um handicap sobre nós que nessa altura nós não saíamos daqui. A não ser a Espanha, íamos jogar alguns torneios em Espanha e, portanto, ele tinha um handicap muito grande sobre nós. Mas foi um nome muito importante para o ténis nacional. Foi, sem dúvida, era uma pessoa excepcional, uma pessoa que levava o ténis muito a sério e que fazia uma pequena diferença de todos nós. Alfredo é um grande entusiasta do ténis. Penso que Portugal deve muito ao Alfredo Vaz Pinto. Foi dos melhores jogadores que eu conheci. Era um competidor formidável, corajoso e a nível da divulgação penso que é um precursor nas aulas coletivas individuais que ele lançou no tempo dele, aqui no Estádio Jamor. Sei que impunha uma determinação muito grande, uma garra de vitória muito forte no jogo. O António jogou com ele, como é que era? Não, eu não tinha o nível dele, não joguei com ele. Trocamos algumas bolas, mas a nível de jogo nunca joguei porque não atingi o nível que ele jogou. Porque eu entrei no ténis muito tarde, ele até incentivou-me e passei a dar aulas, passei a ser professor por causa dele, porque fomos colegas de curso. Ele depois disse, tu jogas ténis, tens jeito. E disse, não sei. Deu-me umas noções e tal, eu entrei no ténis por causa dele, por essa via. Mas como é que era ele em jogo? Um computador, de uma garra, com lesões. Cheguei a ver o Alfredo jogar com Cambridge, subir a pé coxinho para a rede, subir a rede a pé coxinho. Era um competidor nato. Nos 94 anos da Federação Portuguesa de Ténis, a entidade assume assim a gestão do Centro de Ténis do Jamor e homenageou Alfredo Vaz Pinto.